Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e hoje eu quero conversar com vocês sobre medicina de qualidade, o que eu acho que é de qualidade, o que eu acho que não é em medicina, para ajudar vocês a escolherem melhor os profissionais que acompanhem vocês em medicina daqui para frente, ok? Eu sou pós-graduado em Estratégia Ortomolecular e Medicina, especialista em homeopatia, formado pela Universidade de Brasília há quase 20 anos, tá certo? Boa noite para todos vocês. Bom, recentemente uma paciente que veio me consultar por questões de tireoidite de Hashimoto, cansaço, insônia, má digestão e constipação, basicamente, ok? Ela veio me consultar porque ela tinha hábitos de vida ruins e há alguns anos começou a apresentar vários sintomas, tá? Acabou descobrindo uma tireoidite de Hashimoto e depois de tratar com vários médicos, ela optou por consultar comigo para poder ter um alívio das suas queixas, ok? Acontece que quando ela veio consultar comigo, eu pedi vários exames, ela já tinha passado por outro médico de ortomolecular antes, né? Ela resolveu pegar uma segunda opinião ante os tratamentos que recebeu, mas a família, sabendo do diagnóstico dela de tireoidite de Hashimoto, falou para ela para consultar uma endocrinologista muito famosa e com a consulta custando R$ 1.500 aqui em Brasília, ok? Eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que cada um escolhe o médico que quer e vai pagar de acordo com o que o médico tem de especialização, de experiência e também o que acha que o serviço valha, né? Pelo que ela me contou, a médica é famosa, tem a agenda muito cheia, tá? E é bastante conceituada em Brasília. Eu não conhecia a profissional. Tudo bem. Então, entre a minha primeira consulta e voltar com os meus exames que ela já tinha feito, ela foi a essa endócrino para poder consultar. E já abriu o relato dela dizendo que se arrependeu de ir lá, de gastar os R$ 1.500 para ouvir o que ela ouviu. Se vocês quiserem ter mais dados sobre tireoidite de Hashimoto e tireoide, vocês podem ir em icaro.med.br/tireoide ou em icaro.med.br/hipotireoidismo, tá bom? Tem muito material lá para vocês. Mas vocês vão ver que o que eu vou passar para vocês serve no geral para quando vocês forem escolher médicos. Então, preço é uma questão que você é que vai decidir se vale a pena pagar ou não. Tem excelentes médicos, excelentes profissionais com consultas mega detalhadas e demoradas, bons exames, bons profissionais que cobram um valor mais elevado pelas suas consultas, assim como tem excelentes médicos que atendem por convênio, que estão no SUS, que cobram valores menores. Então você precisa saber algumas coisas para poder decidir o que é melhor para você. Essa endócrino começou atendendo a paciente, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. E disse para ela que o quadro dela é de Hashimoto e que ela não tinha nada para fazer a não ser usar o Eutirox, né, o T4 que ela estava usando, mas que deveria diminuir a dose porque o TSH dela estava muito baixo, tá? E a paciente já começou a achar estranho porque a consulta durou menos de meia hora e a médica disse para ela que a alimentação não tem nada a ver e que Hashimoto é uma coisa genética. Quem desenvolver vai desenvolver mesmo, a alimentação não tem absolutamente nada a ver. Horas, isso não é verdade, os estudos mais recentes mostram que vários alimentos, vários padrões alimentares, hábitos de vida inadequados e principalmente muito estresse podem levar a várias doenças autoimunes, tá? Inclusive Hashimoto. Então por aí, ela que já tinha estudado por vários vídeos na internet e consultado outros médicos, já achou estranha a conduta da médica. Quando ela mostrou os meus exames para a médica, que são exames bem completos e bem detalhados, a médica falou que seria absurdo pedir aquele tanto de exames. Olha só, gente, quem sabe o que o paciente precisa é o médico que atende. Então, na minha opinião, parece até um tanto antiético um colega médico falar que é um absurdo pedir vários exames. Se ele acha que é absurdo para a patologia ou para o caso do paciente, tudo bem. Mas já no começo da consulta, quando não conhece o caso do paciente, criticar a quantidade de exames não me parece uma coisa lógica para quem ainda não conhece o caso do paciente, ok? E a gente sabe que muitas vezes, alguns colegas por aí,
eles querem só ver uma quantidade mínima de exames que eles pedem habitualmente, que mais do que isso, muitos não sabem avaliar, não sabem a serventia ou não reconhecem a serventia daqueles exames. Daí a você assumir que aquilo não é adequado ou assumir que você não conhece, não vê necessidade, tem uma distância. Tudo bem? Então ela já não gostou, a paciente, da crítica da médica à quantidade de exames, que segundo ela parece que viu os exames com bastante má vontade. Tudo bem? Mas a família dela achou que a consulta era cara, mas que não era nada demais pagar R$ 1.500 por uma médica famosa e conceituada e endocrinologista. Deixa eu dizer para vocês, não é só endocrinologista quem pode tratar distúrbios hormonais. Qualquer médico pode, ok? Um endocrinologista que tem uma abordagem mais integrativa, que estude a plenitude dos hormônios, na minha opinião, ele está mais capacitado para atender quando o problema é de glândulas, ok? Mas a gente vê que muitos por aí ficam só no conhecimento básico, pouquíssimas glândulas, exames muito básicos e até insuficientes e tiram conclusões sobre os casos de pacientes. Aí cabe a você identificar se isso é o melhor para você e é o que você procura ou não, tá bom? Aí a médica reiterou para ela que tireoidite de Hashimoto é uma coisa genética, que a alimentação não tem nada a ver e que se ela melhorou pela alimentação melhor é mera coincidência. Não é, ok? Se você procurar na internet mesmo, até no Google, relação entre alimentação e Hashimoto, você vai pegar vários textos técnicos, até no scholar.google.com, que vão mostrar a relação entre Hashimoto e alimentação. Dizer para a paciente que ela melhorou a alimentação, que a gente sabe que é um dos principais hábitos de vida, e que a alimentação pode adoecer ou nutrir e melhorar uma pessoa. Até Hipócrates já tinha dito, né? Faça do teu alimento o teu remédio, do teu remédio o teu alimento. Hipócrates é o pai da medicina, ok? Será que ele estava errado 400 anos antes de Cristo? Pois é. Então falar que a paciente melhorou a alimentação e por isso melhorou do Hashimoto por coincidência está errado, na minha opinião. Aí a médica mandou a paciente para imediatamente o T3, porque não se usa T3, não se mexe em T3, ok? Isso é outro erro. Se você for lá no icaro.med.br/T3, você vai ver estudos que comprovam a eficácia do T3 em vários tratamentos de hipotireoidismo e que vários pacientes por aí, mesmo tomando T4, precisam do T3. Então, assim, realmente a gente começa o tratamento de um paciente quando o problema é de hipotireoidismo, qualquer que seja a causa, prescrevendo T4, Levoide, Synthroid, Eutirox, Puran, ok? Mas para vários pacientes, a ciência já tem mostrado em estudos recentes dos últimos anos que muitas vezes é necessário acrescentar o T3 ao tratamento. Muitas vezes a gente sai da faculdade de medicina, na maioria dos casos, aprendendo como se somente o T4 fosse importante e que todo o T4 seria convertido em T3 pelo organismo na quantidade que o organismo precisa. Isso não é verdade. Tanto para produzir T4 quanto para converter T4 em T3 no organismo, o organismo precisa de ferro, de zinco, de magnésio, de vitaminas do complexo B, de testosterona, de progesterona, de hábitos saudáveis de vida, de várias coisas. Então, eu acredito que quando o médico não sabe lidar com uma questão, deveria assumir a sua incapacidade de lidar com a questão e não queimar algo que estudos mais recentes têm comprovado a utilidade. Ok? Aí ela criticou os suplementos que a paciente estava usando. Vitaminas, minerais, alguns remédios fitoterápicos, dizendo que suplemento é só para ganhar dinheiro, tá certo? E que esses negócios de exames e de suplementos são só para laboratórios ganharem dinheiro. Gente, é claro que existe na medicina, como existe na arquitetura e engenharia civil, como existe no direito, como existe em várias áreas, bonificações de empresas para os profissionais que indicam serviço daquelas empresas. Isso acontece no mundo inteiro. Mas daí a você dizer que a prescrição de suplementos por outro médico, remédios fitoterápicos, vitaminas e minerais, é desnecessária, isso no começo da consulta, sem nem ver exames, complicado, não parece nem muito ético. Qualquer dúvida, você pode ir lá na seção icaro.med.br/livros, tá?
e você vai ver vários livros que explicam o quanto os suplementos, os hábitos saudáveis de vida, incluindo a alimentação e o equilíbrio hormonal, são fundamentais para o tratamento adequado e até cura de vários sintomas e doenças. Lá no icaro.med.br/livros, você vai ter acesso a vários livros que corroboram o que eu estou falando, ok? O principal que você pode ler é: o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, que é a história real de um médico, que ele era bem tradicional assim, bem arcaico, e aí a esposa dele teve uma doença que ninguém conseguiu curar, ela começou a tomar suplementos por conta própria, começou a melhorar e ele resolveu estudar e mudou de lado, digamos assim. Passou a reconhecer a importância de hábitos saudáveis de vida e suplementos, ok? Bom, aí a médica foi além, falou para ela que a tireoide dela iria ser atacada até acabar e terminar de ser morta a tireoide. E pronto, nesse caso ela não teria mais tireoide e aí o caso seria tratar o hipotireoidismo, tomar o remédio e ficar tudo bem. Gente, se você diagnostica que a paciente tem uma doença autoimune, para doenças autoimunes tem muito que pode ser feito. Não é só você esperar o organismo terminar de se destruir ou passar um monte de corticoide para tentar suprimir a resposta autoimune do organismo. Eu já falei isso muito lá no icaro.med.br, principalmente nos conteúdos que estão no icaro.med.br/saúde, tá? Então, se a colega médica acha que tratar hipotireoidismo de Hashimoto é deixar a glândula ser atacada pelo corpo e morrer finalmente, e depois só ir para reposição de remédio da tireoide, isso está equivocado de acordo com os estudos mais novos, tá? E assim, estudos até de 10 anos para cá. Então, eu acho complicado você pegar, falar isso para uma paciente, de repente tirar dela as esperanças de ela procurar outros tratamentos que são eficazes e cientificamente comprovados, dizendo para ela que é aceitar que um dia ela vai perder a tireoide, tá? Quando há alternativas, ok? E aí, por fim, a paciente falou que a médica bagunçou os exames, aparentemente com raiva, palavras da paciente, e disse: isso aqui não serve, isso aqui deixa para lá. Como é que exames não servem? Como é que exames deixa para lá? Se o profissional de saúde não sabe lê-los, é outra coisa. Se não os valoriza, é outra coisa. Agora, os exames estão lá e sempre dão dados para o bom médico trabalhar melhor para o seu paciente, ok? Aí, por fim, ela fala: não sei como é que vocês, pacientes, têm coragem de ir nesses médicos ortomoleculares, né? Aí terminou, mas aí a paciente disse para ela que melhorou com a ortomolecular. Aí a médica calou a boca e não falou mais nada. O que acontece? Ortomolecular é melhorar os hábitos de vida do paciente, suprir carências de vitaminas, de minerais, de nutrientes, de hormônios, tá? Tratar excessos, que é desintoxicar, ok? E combater o excesso de inflamação e de radicais livres. Isso são os pilares da ortomolecular que vários médicos praticam e inclusive vários médicos praticam, criticam a ortomolecular e quando você vai ver, tomam medidas que estão dentro destes preceitos da ortomolecular, sabe? Tem picareta na ortomolecular? Tem. No Brasil, no mundo inteiro, assim como tem na endocrinologia, na cardiologia, na clínica médica, na pediatria, na ginecologia. Então, assim, você pegar um ou outro caso de gente que fez picaretagem e dizer que a área é picareta, então dá para falar de todas as áreas da medicina, baseado em um ou outro profissional, tá? Então a médica foi bastante antiética nesse comentário, mas foi obrigada a calar a boca, de acordo com o que a paciente fala, quando ela mesma disse: doutor, eu fui em médico ortomolecular e me sinto muito melhor. Coincidência? É claro que não, ok? Aí, por fim, a paciente estava usando testosterona e aí a médica, ironicamente, pergunta para ela: você é homem? Porque testosterona é só para homem. Gente, Deus não é burro. Homem tem progesterona e estradiol, porque tem funções no organismo masculino, progesterona e estradiol. É claro que a mulher tem bem mais progesterona e estradiol. Mulher tem testosterona dentro do organismo, sim, e ela cumpre várias funções no organismo feminino, claro que em quantidades menores que no homem. A mulher precisa de testosterona para libido, para ganho de massa muscular, para bom funcionamento do cérebro e do coração, para ter vontade de fazer as coisas, enfim, são apenas alguns usos da testosterona. Então,
Um endocrinologista que teoricamente estudou para entender glândulas e metabolismo, falar que testosterona é só para homem é um absurdo, porque Deus não joga dados. Se existe dentro de nós é porque tem uma função. É igual colesterol. A gente sai da faculdade, nós médicos, tendo aprendido que colesterol é para manter o mais baixo possível, tá? Porque colesterol bom é colesterol baixo. Gente, Deus não é burro. Colesterol é importante para várias coisas que eu já expliquei nas últimas semanas lá no icaro.med.br/colesterol. E pacientes com colesterol baixo demais adoecem de várias formas diferentes e perdem muita qualidade de vida. Ok? Então, assim, hoje em dia, vocês vão encontrar médicos que falam bem do ovo, mal do ovo e que nem sabem o que é um ovo. Ok? Você tem médicos que vão continuar acreditando naquela história que ovos e gorduras são o que mais aumenta colesterol e triglicerídeos. Isso é uma coisa antiquada, já derrubada. A gente sabe que o que mais aumenta colesterol e triglicerídeos é o excesso de carboidratos na dieta, tá? Então cabe a você, o médico pode defender para você o tanto que foi. Eu aprendi na faculdade, nos congressos e tudo. Gente, ovo não faz mal para a saúde, como o pessoal fala por aí. Nem gorduras na dieta faz esse mal todo ou eleva colesterol e triglicerídeos, como falam por aí. Agora, o conhecimento evolui. Você tem que procurar médicos que tenham conhecimento evoluído nesse sentido também. Por fim, a médica diz para ela o seguinte: quando os hormônios caem, é para você se conformar, porque Deus mandou assim. Vê se pode. O que eu falo para os meus pacientes? Se você está envelhecendo com perda de funcionalidade e os seus exames mostram perda de hormônios, e a perda daqueles hormônios pela literatura científica está associada como fator causal daquela perda de funcionalidade, a reposição daqueles hormônios ou a otimização deles através de vitaminas, minerais, hábitos de vida, outros hormônios, suplementos, remédios, pode ser necessária. Então, se o paciente está envelhecendo super bem, então de repente talvez não precise de reposição hormonal mesmo com os hormônios caindo. Acontece em raríssimos casos. Mas se o paciente tem sintomas e doenças que podem estar sendo causadas ou agravadas pela carência de hormônios, a literatura comprova que pode ser pela queda dos hormônios. Você vai deixar de prescrever porque, segundo essa médica, quando os hormônios caem é para você se conformar porque Deus mandou assim? Pelo amor de Deus. Então faz o seguinte, não tem por que repor hormônio da tireoide, doutora. Não é? Porque se a paciente está com tireoidite de Hashimoto, tá cada vez menos produzindo hormônios com o avançar da doença, então é porque Deus mandou assim. Para que repor o hormônio da tireoide? Então ela mesma não concorda com o que ela tá indicando, sabe? Então para que repor os anticoncepcionais para várias pacientes quando anticoncepcionais são hormônios, sabe? Não prescrevo para pacientes os anticoncepcionais hormonais, costumam fazer mais mal do que bem, mas nessa filosofia, toda vez que vier uma doença, foi Deus que mandou, então é melhor você não tratar. Eu acho isso absurdo, sabe? E aí, por fim, a médica diz para ela que o colesterol tinha subido porque ela estava usando testosterona. É claro que não. Porque não existe estudo comprovando que o uso de testosterona em doses fisiológicas para pacientes que precisem, comprovado por exames, aumente o colesterol. Pelo menos eu nunca esbarrei com um estudo desse. Vocês podem me mostrar se quiserem. Aí ela argumentou que estava sentindo bem com o suplemento que eu tinha passado para ela para energia, tá? Que tinha várias substâncias como derribose, creatina, L-carnitina, sabe? A médica nem quis olhar. A médica falou que óleo de coco estaria aumentando o colesterol da paciente, mas nem perguntou a quantidade de óleo de coco que a paciente estava usando por dia, uma quantidade mínima. Quando a gente sabe muito bem que o óleo de coco não sobe colesterol, não sobe triglicerídeos, é só aprender bioquímica para ver, tá? E por fim, quando viu que a paciente questionava bastante sobre a questão, poxa, mas e a alimentação, né? E eu vou esperar minha glândula morrer, e é só tomar remédio? Aí a médica falou para ela que ela era depressiva e ansiosa e precisava ir no psiquiatra para poder usar um antidepressivo e um ansiolítico. Ela falou, mas doutora, eu não tenho nem depressão nem ansiedade. Não, você tem sim, você que não aceita. Gente, como é que é isso? Tem casos de pacientes sim que não aceitam seus diagnósticos de depressão e de ansiedade. Mas isso é uma minoria. A maioria dos pacientes já procura aceitando que possa ter alguma coisa
e que possa ter um rótulo para ser tratado. Então, assim, quando a médica é contradita, ela fala que a paciente precisa de um antidepressivo para acordar de manhã, né? E para viver o dia, e depois um ansiolítico para desligar à noite. Isso é querer botar um botão de liga e desliga no paciente. Não existe. E finalizou dizendo, esqueça de tomar essas coisas aí que você está tomando. Tudo que eu tinha prescrito para ela. Ômega 3, suco verde, vitaminas, minerais, óleo de coco, nutrientes, um bom nutricionista, kefir, esqueça tudo isso. Tome o remédio, tome o antidepressivo, tome o ansiolítico e você vai ficar bem. Ainda falou para ela, tome isso e vá feliz. A sua tireoide está de boa. Só tome esses remédios e aí pronto. Como assim? Quer dizer que a tireoide, ela tinha falado antes que a tireoide estava sendo destruída, que tinha que esperar a destruição completa da tireoide, aí vai aumentando o remédio da tireoide, mas a tireoide está de boa. Então só toma remédios e aí pronto, né? E aí pediu para ver a paciente em mais de 30 dias, mas aí o retorno incluído nos R$ 1.500 de consulta é só até 30 dias. Aí a paciente questionou na recepção, mas foi a médica que pediu para me ver em retorno em mais de 30 dias. Aí ela autorizou o retorno não em 60, como tinha pedido, mas sim em 30, sem ter que pagar uma nova consulta. E aí é o ortomolecular que quer ganhar dinheiro com fórmulas, com consulta, com retorno e com laboratório, sabe? E a consulta durando 30 minutos. Não quer dizer que eu seja o melhor médico ou o pior médico por causa disso, mas a minha consulta dura de 45 minutos a 1 hora e o retorno dura de 45 minutos a 1 hora também, porque eu acho que todo paciente precisa ser ouvido. Eu começo as minhas consultas perguntando, e aí, o que que melhorou, o que que piorou, o que que tá igual, o que que são sintomas novos? Conta pra mim como é que você tá desde a última consulta, sabe? Então assim, gente, essa live pra vocês foi só pra alertar vocês do seguinte. Primeiro, valor alto de consulta não garante que você vai ter uma boa consulta. Ou uma consulta dentro do que você merece ou até espera. O que eu recomendo é que vocês estudem bastante na internet mesmo, sigam bons médicos, bons profissionais. Lá no icaro.med.br/indicações vocês encontram várias indicações de bons médicos, também de endocrinologistas e várias especialidades para vocês poderem seguir. Que colocam material na internet para ajudar e tudo mais, que tem consultas mais demoradas, exames mais detalhados, uma ótica de olhar direito o paciente, bem o paciente, sabe? E que não gastam a maior parte da sua consulta falando abobrinha sobre o trabalho dos outros, sabe? Isso nem ético é. E você não paga consulta para ouvir seu médico falar mal do trabalho dos outros. Gente, que cada um faça o seu. Tem paciente para todo mundo e tem abordagem para todo mundo. Então, consulta, cara, não é sinônimo de boa consulta. Se você não estudar para poder saber o que você quer de uma consulta, você não vai ter como saber se aquilo está sendo adequado para você ou não. Ok? Segundo, médico famosinho não necessariamente é muito bom. Eu tenho mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Isso garante que a minha consulta vai ser top? Não. Eu me garanto pelo meu trabalho, pelo depoimento de pacientes. Tem gente que não gosta? Tem. É uma minoria. Mas você pode ver toda a minha obra exposta na internet, pode pegar referências de pacientes, pode vir consultar comigo ou pegar indicações e ir a outros. Eu só quero que você entenda que consulta cara e com famosinho, ou cheio de diplomas, cheio de certificados, cheio de pós-graduações, sabe? Não garante para você uma excelente consulta, tá? E eu te recomendo fortemente que se você for numa consulta e o médico não te explicar bem direitinho a linha de raciocínio dele, o que tá querendo com o tratamento para você, como aquela medicação funciona, que você procure uma segunda opinião. Você tem direito a isso. Você não está pedindo favor. Até quando você vai no SUS, os seus impostos estão pagando o trabalho daquele médico. Até quando você vai no convênio, você paga o convênio mensalmente. E se você vai numa consulta particular, então, você merece um excelente atendimento. Agora, eu vivo falando para pacientes, se você não está disposto ou disposta a arregaçar as mangas, mudar seu estilo de vida, mudar sua vida, viver melhor, sabe, fazer o necessário, estudar, assistir vídeos, participar do tratamento, você está entregando de bandeja a sua saúde para outras pessoas. Depois não reclame dos efeitos que podem vir desagradáveis. Tá ok, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não gosto de fazer esse tipo de live onde eu tenho que fazer uma crítica fundamentada
de algumas coisas que os colegas fazem por aí. Mas eu me senti na obrigação, eu conversei com a paciente aqui, ela achou um absurdo, falou que não vai voltar para o retorno da consulta de R$ 1.500 dela, porque ela mesma identificou que não é porque pagou R$ 1.500 que tem que voltar para ouvir um monte de abobrinha, porque alguém se acha mais importante do que o paciente, mais sábio, mas não tem nem argumentos lógicos para sustentar sua argumentação. Ok? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e escolham direito os profissionais de saúde que vão acompanhar vocês. Sabe? Muitas vezes você faz uma economia aqui para comprar uma bolsa, um sapato, uma viagem em companhia, mas a sua saúde pode estar precisando de um pouco mais de gás antes de você realizar essas coisas, tá? E existem bons médicos no SUS, em convênios, com consultas baratas também. Se você procurar e você souber o que você está procurando, você vai encontrar. Que Deus abençoe vocês. Acessem o icaro.med.br/saúde. Vocês vão encontrar dicas também para escolher bons profissionais, na minha humilde opinião, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.